Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Estou de volta. Hoje eu estou com um grande amigo meu aqui, Caio Nibon, um cara muito fera. Eu acompanho o trabalho dele há uns 10 anos já, se eu não me engano, 10 anos, né? Tô ficando velho. 8 anos. Tô ficando velho, ele tá ficando velho também. Mas a gente vai falar hoje um pouquinho. Tem um assunto, galera, que eu acredito que é importante dentro das empresas, que é o bem-estar. Eu já falei em alguns episódios sobre o bem-estar mental, né? Só que eu acredito hoje que, além dele, o físico também ele é muito importante. Então, eu convidei ele para bater esse papo aqui conosco, para falar um pouquinho também da trajetória dele. Eu tô sabendo que ele tá com uns projetos novos aí, coisa boa vindo pro mercado, principalmente aqui para dentro do Ceará, que é a principal região para mim do Brasil ali. Vocês sabem disso, que eu sou o cara que defende aqui, arrisca. E seja bem-vindo, cara. Show, Thiago. Obrigado. E é uma oportunidade incrível estar aqui. Achei muito interessante esse seu projeto e melhor ainda poder estar participando aqui. Cara, me fala um pouquinho hoje como é que estão as coisas. Qual projeto novo tu tá fazendo? Cara, esse ano a gente começou a desenvolver um projeto que no caso é a saúde física e mental nas empresas, chama-se Laboral TIT. Né? O TIT é TYT, que é técnica de yoga tradicional. A gente pega esse conhecimento milenar e aplica, né, semanalmente no cotidiano aí dos colaboradores de empresas para que a gente possa melhorar a produtividade, né? Porque se você tem pessoas saudáveis, elas vão poder estar atuando com muito mais empenho, com muito mais disposição, sem com menos falhas, né? E se sentindo bem. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto aí de forma mais intensa agora esse ano. A gente já trabalha com ele já tem uns 2, 3 anos, atende algumas empresas, algumas instituições, e agora a gente quer dar uma alavancada, né? A gente deu uma aprimorada nele, e aí a gente quer que intensificar. Tem, tem, tem uma coisa que, quando eu tava conversando contigo, que pra mim ainda não faz tanto sentido assim, né? Porque eu tô com a minha empresa há muito tempo já, mas tu tá migrando a tua carreira pra esse projeto, É, né? assim, eu vou continuar trabalhando com yoga, né? Tá? Aplicando o conhecimento do yoga, só que a gente vai estar com o foco agora de levar esse bem-estar através desse conhecimento para empresas, né? Atualmente, a questão de burnout, crises de ansiedade, né, transtornos mentais de diferentes origens e tipos aí, ela pode ser minimizada ou até mesmo, né, cessada através dessas práticas, né, de autoconhecimento, de concentração, práticas que vão ajudar na memória e na própria intuição também, né? E aí você ter pessoas que possuem esse equilíbrio físico e mental, né? Muito provavelmente esses colaboradores eles vão estar contribuindo de forma muito mais positiva, muito mais produtiva do que pessoas que estão aí com algum transtorno ou com desequilíbrio físico e mental. Se você tiver uma dor no corpo, Thiago, dependendo da intensidade dessa dor, dependendo do quanto ela te incomoda, isso vai estar afetando aí diversas atividades do seu cotidiano. Pode ser em termos de locomoção, pode ser em termos de desconforto, de ficar muito tempo na mesma posição, e aí, devido à sua dor, você não consegue, você precisa ficar ali parando a sua produtividade de alguma forma. Muitas vezes você não consegue se concentrar direito, seja uma dor corporal, seja algum problema emocional que você não está conseguindo lidar muito bem com aquilo ali, né? Então, práticas de autoconhecimento, práticas de concentração mental, elas vão te dar mais autocontrole, elas vão te dar o próprio autoconhecimento, que é você saber mais sobre você, né? Conseguir identificar por que que você está se sentindo daquela forma e, principalmente, o que é que você pode fazer para solucionar os seus problemas, para você dar uma alavancada em você, né? Na sua vida, no seu cotidiano, você se sentir bem fazendo o que você faz. Tu acredita que hoje, qual a faixa etária das pessoas que te procuram hoje pra manter esse equilíbrio? É mais a galera nova, a galera mais antiga? Cara, saúde não tem idade, né? Então, assim,
A gente tem um público muito variado e atualmente, né, essa parte de adolescente tem crescido. Pessoal, a gente tem desenvolvido um trabalho com alguns pré-vestibulandos, né, que tem sido muito positivo. Eles dão um feedback muito positivo em relação a se sentir ansioso, né, no momento de um teste, de uma prova, de desenvolver mais concentração, né, sentirem-se mais calmos para poder realizar uma determinada tarefa. Então, assim, essa é um público novo que tem chegado mais e a gente atende muita gente também com burnout, né, que está de licença do trabalho porque com burnout e tal, e aí se sente sobrecarregado. Enfim, acho que no mundo moderno tem muita informação, né? E se você não souber filtrar para lidar bem com o que você precisa de fato, ter um determinado foco, você vai acabar se perdendo aí, e vai se sentir sobrecarregado de alguma forma, cara. Eu já tive, cara. No tempo não tinha esse nome burnout, né? Era, É verdade, não era tinha não, né? de É estresse novo, é novo, extremo, é. cara. Eu já tive. Chama Que, ele de doidado. cara, eu fui infarto, primeiro infarto. E eu não. Eu tinha que parar de treinar também, que eu treinava. E aí minha cabeça ela foi pro brejo, assim. Hoje eu sei a importância disso, né? Puxa ele pra baixo. Vai puxar pra baixo, pra baixo. Isso, só pra tirar mais. Que é isso, Patrícia? No meio do podcast, o cara vai. Enfim. E aí, muitas empresas hoje, eu acredito que a gente está numa boa era de empresários, principalmente todos que estão treinando jiu-jitsu agora, né? A É, maioria, cara, tá na moda, tá tá na na moda, moda, né? tá na moda. O que é que tu vê essa modinha aí? Como é que tu vê que tá jiu-jiteiro? Cara, jiu-jitsu é foda, né, bicho? É vício, né? Jiu-jitsu é viciante, meu irmão. Se você for pra aula e, assim, tem diversos tipos de professores, né? Mas você pegar um professor que consegue, de fato, ensinar aquela essência, né? E trazer o ambiente do jiu-jitsu para a vida do aluno, cara, não tem quem não goste. Que apesar do jiu-jitsu ele ter a competitividade, né? Alguém vai perder ou vai ganhar. Quando você chega num ambiente ali bom para treinar jiu-jitsu, pô, você sente um ambiente familiar, né? É difícil se machucar. Pode acontecer, pode que você vai evoluindo, o treino vai ficando duro e, meu irmão, às vezes você só aprende errando, né? É, Só aprende perdendo, então pode acontecer. E o jiu-jitsu atualmente, cara, ele tá crescendo porque dentro da arte marcial você não encontra, por exemplo, pessoas de 50, 60 anos treinando judô não semanalmente, tem, né, cara? entendeu? É difícil. É mesmo. Provavelmente aquele cara já é um sensei, entendeu? Já é um antigão ali que já é professor, mas é difícil, por exemplo, um Muay Thai. É difícil você pegar os antigão treinando regularmente, porque mesmo às vezes é difícil manter o corpo ali a vida toda naquele treinamento, porque às vezes é treinamento de porrada e o cara fica roxo, né? Eu mesmo treinei muito Muay Thai no decorrer da minha vida de adolescente, até o início ali da fase de adulto jovem, mas eu parei porque eu comecei a trabalhar e às vezes o cara tava roxo e tava, É tava mesmo. ali quebrado e tal, e aí era ruim. Aí parei. Anos depois, acho que eu conheci o jiu-jitsu, eu tinha uns 29 anos. E aí, pô, meu irmão, eu achei massa. Porque o cabo não fica roxo com facilidade, não tem trocação de porrada, Se é quebrar, uma ninguém nota. briga, e isso. E aí, de certa forma, foi uma terapia na minha vida, o jiu-jitsu, né? Durante um grande período ele foi uma terapia, ainda hoje é, né? Só que cheguei num nível já assim que eu acho que ele já tá em mim, né? É, a pergunta ia ser essa, assim, cara, tu acredita que pro empresário o esporte, a yoga, o jiu-jitsu se torna uma terapia de crescimento espiritual e controle dentro dos negócios? Ou é mais um Pô, hobby mesmo? cara, não, na realidade é porque o jiu-jitsu, velho, você pode levar a essência dele pra vida, pô, né? Então, assim, você pode aceitar a vida ali, amassar, ou você pode, em algum momento, criar uma solução, raspar o mundo e ficar por cima dele, né? Já. Então, assim, o jiu-jitsu, ele traz essa mente forte, né? Essa mente de autossuperação, né? Mas é importante, de novo frisando, que você esteja num ambiente onde o professor possibilita isso também, né? Porque tem ambiente de jiu-jitsu, meu irmão, que às vezes é ruim, parece que você tá ali sempre indo para baixo, É, né? tem muito momento que é assim mesmo, principalmente no É, início. exatamente. Aí o professor tem que ter um certo feedback ali para poder botar o aluno para cima, né, velho? Tudo bem que ninguém é obrigado
ganhar sempre, mas se o cara for todo dia, ele sempre perder em algum momento, né? Então o professor tem que identificar o nível daquele cara ali, ver o que é que ele precisa naquele primeiro momento ali e desenvolvendo da melhor forma possível. Mas o jiu-jitsu, cara, ele trouxe muito essa questão de autossuperação, de manter o foco, de ter mais empenho, determinação, né? E principalmente, jiu-jitsu traz isso também porque é o conhecimento da arte suave, né? Muitas vezes você não vai ganhar de um cara grandão e maior do que você porque você teve mais força do que ele, mas simplesmente porque você desenvolveu ali um jiu-jitsu, um conhecimento que aquele cara grandão você botou para baixo, perdeu, né? E tem essa possibilidade, diferente de outras artes marciais que às vezes é muito mais difícil, né? Peso importa, né? Exatamente, a envergadura, o peso vai importar. E atualmente, cara, o pessoal tá levando agora o tatame para dentro do ambiente empresarial, porque se você conseguir desenvolver essa cultura, né? Essência do jiu-jitsu que é positiva para o ser humano, pô, você vai desenvolver pessoas fortes, você vai desenvolver pessoas criativas, porque é um jogo de xadrez. Você É. precisa estar ali, meu irmão, ele tá fazendo essa guarda aqui, eu preciso fazer isso aqui para conseguir passar. E aí tem uma determinada briga, um empenho, uma determinação e não parar, né? E ao mesmo tempo que você tá ali lutando, aquele cara ali, aquela companheira ali, ela é seu irmão, sua irmã de treino, e você respeita ela, quer que ela melhore também, e consegue ver o desenvolvimento, né, dos outros também que estão ali junto com você, né? É aquela história, quando se treina com os fortes, uma hora todos ficam fortes, né? Então, isso aí o jiu-jitsu traz muito. E aí, como a gente tá falando muito de jiu-jitsu aqui, quero deixar um abração pro meu mestre, os mestrão Guilherme Santos. Meu irmão, jiu-jitsu é importantíssimo na minha vida e, meu irmão, ele é um mestre de verdade. O cara, quem conhece, quem fala a respeito dele, assim, só tem coisa boa pra falar. Então, um abração aí pros meus irmãos de treino também, os faixa pretas, faixa colorida. É massa, é massa. Jiu-jitsu é massa. E aí você desenvolve esse espírito aí de família, de equipe, e só soma. E aí, atualmente, a gente tem visto muito essa questão do crescimento do tatame para o ambiente corporativo, Isso. né? Para o empresário, isso aí tem somado muito, eu acredito, por causa disso, né? Dessa questão que o jiu-jitsu desenvolve essa parte aí. E aí, ainda falando do jiu-jitsu, eu desenvolvi também, tenho desenvolvido aí o trabalho com crianças, que é muito legal também, né? A parte de você ver o desenvolvimento motor, de você ver o próprio empenho da criança, né? Porque você começa a colocar um objetivo dentro da luta para a criança, ela consegue entender melhor. Aí, às vezes, a luta do jiu-jitsu deles é bem específica, é tipo assim, fechou uma meia guarda, ó, tu tem que passar a guarda dele e chegar no peito a peito. Tu tem que botar ele de costa no chão e ficar por Sim. cima. Aí, quando eles têm um objetivo mais claro na cabeça deles, eles começam a desenvolver a luta ali Mais fácil, né? mais fácil e mais perto do jiu-jitsu que a gente vê a galera lutando, né? Porque até então, se você deixar eles só se mexer, eles vão só querer se defender de forma instintiva, né? Então, e tem sido muito positivo. E aí, o yoga na empresa vem com essa parte mental também, né? De você principalmente se perceber mais, ter mais consciência dentro dos seus afazeres, das suas ações do cotidiano. Muitas vezes a gente vive no automático, né? E o jiu-jitsu, tanto o jiu-jitsu Em como o que, yoga, eles, em que eles... momento tu começou, tu na vida decidiu fazer yoga? Cara, o yoga, é, eu fui fazer yoga, eu era da educação Sim. física, e aí eu fui fazer yoga porque eu tava na época paquerando a minha ex-esposa. Por conta E dela. aí, e aí eu era da musculação e tal, e aí tava paquerando com ela, que na época era professora de yoga, e aí fui lá fazer aula de yoga. E aí no começo achei interessante a parte física, né, das posturas, de como se trabalhava o corpo ali dentro daquela prática e tal. E aí fui achando legal também, e aí acabei, na época, ficando com os dois, né? Tanto com a esposa quanto com o conhecimento do yoga. E aí eu fui me atraindo muito por essa prática, e em algum momento eu fui fazendo curso, fui conhecendo professores, pessoas assim de renome dentro da área na época. E em algum momento eu, pô, cara, eu preciso ter um guru. Eu tenho que ter um guru, né? Todo texto assim mais clássico que eu leio fala de um guru. Guru. Eu, pô, eu preciso ter um guru. Aí comecei a desejar um guru, né? E aí em algum momento eu conheci meu professor, um indiano, que se chama Yogi Raj Tomoe Chom, professor de verdade também. Dentro das ciências que eu atuo, eu acredito que o jiu-jitsu e yoga, eu
rumo mais nela porque eu tenho professores de verdade, né? Eu Irado. digo assim para mim. Então, assim, são professores que são inspiração e que trazem de fato o conhecimento como ele é, né? Se você tiver aberto para assimilar o conhecimento que eles estão a fim de te passar, você vai ficar bom naquilo ali, porque eles são bons professores naquilo ali. Então, eu conheci esse professor e foi um lance assim, cara, muito místico, né? A primeira vez que eu vi ele assim num cartaz que ia ter um curso dele aqui em Fortaleza e tal, eu senti que eu precisava fazer aquela conexão. Sério? Sério, pô. Caramba, pô. E aí, por qualquer motivo naquela época, eu não consegui ir para esse curso. E aí deixei passar. Um ano depois, rolou de novo, ele tava vindo para cá de novo. E aí eu, pô, dessa vez eu preciso ir. Aí fui. Fui só para um encontro que ia ter pré-curso e tal. Aí achei massa, aí me inscrevi no curso, conheci ele. Daí em diante, acho que essa época aí era 2013. De lá para cá eu fiquei nessa conexão com ele. Ele viaja o mundo todo aí ministrando aulas de yoga, ministrando cursos de yoga e levando o conhecimento da nossa escola, que é a Escola Lokanath de Yoga, né, de yoga tradicional. E aí venho nesse ensinamento aí com ele, nessa comunicação com ele. Já trouxe ele para cá outras vezes para a gente desenvolver cursos aí de yoga. E tem essa conexão. E a algum momento, né, eu acabei ficando devoto do guru, que também é guru dele, né, Guruji Sri Thakur Janakinath Brahmachari. É um guru de verdade também. E tem um ashram lá na Índia, né, tem uma filial no Chile. E, cara, tem sido muito positivo, porque é o yoga como ele é, né? O yoga da escritura, eles passam pra gente como ele é, e a gente tem como adaptar isso ao mundo moderno, né? Eu tenho como pegar só uma parte disso e colocar para o que você precisa, né? E isso é muito legal. E se tornou um diferencial também, porque no decorrer do tempo, outras pessoas não falam essa língua, né? E aí você acaba se tornando diferenciado. E aí, mais recentemente, eu acho que uns 2 anos atrás, acho que foi 2023, ele veio para cá e pela primeira vez ele proporcionou o Diksha, né? O Diksha é a iniciação no Certo. yoga, né? O yoga ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida, um conhecimento que te aproxima de ti contigo mesmo, né? De você desenvolver esse autoconhecimento e se realizar em vida, né? Desenvolver uma vida. Muitas vezes a gente vê aquela história de que fulano tinha tudo na vida, mas quando chegou no momento final ele estava muito arrependido, ou Sim. ele, poxa, eu perdi tempo com isso, eu perdi tempo com aquilo. E a prática do yoga, com esse desenvolvimento do autoconhecimento, é justamente você conhecer você mesmo e desenvolver uma vida que você sente que precisa fazer aquilo ali. A gente veio nessa viagem para cumprir com uma determinada missão, né? Legal. Então, a prática do yoga, em essência, ela vai te proporcionar isso, né? Saber quem você é, o que é que você veio fazer aqui e fazer isso com afinco, né? Com determinação e com empenho, para quando você chegar lá no final, você, cheguei no final, cumpri minha missão, tô satisfeito, agora eu posso voltar para casa. É Entendi. tipo isso. Então, é isso, cara. Tem sido muito positivo ter esse guru. Ele trouxe esse Diksha. Algumas pessoas, eu demorei 10 anos para receber meu Diksha. E aí teve gente que nem conhecia ele, mas ia participar do curso e teve essa oportunidade e resolveu receber o Diksha, né? Então, assim, o Diksha, ele é uma conexão sua com o guru e que é muito forte, né? E muitas dessas pessoas às vezes nem se utilizam dessa possibilidade, né? Às vezes não acredita, ou às vezes simplesmente não conhece essa cultura, né? Esse conhecimento e aí acaba não desenvolvendo essa possibilidade da melhor forma possível. Mas o que a gente traz para dentro do corporativo, para a empresa, ou seja, até mesmo para pessoas comuns que querem se beneficiar dessa prática, é a parte do físico e do mental, né? O espiritual, quem quiser se informar mais, a gente abre esse leque, mas Sim. o nosso foco é na questão do físico e do mental, né? A gente aborda técnicas de yoga tradicional, técnicas milenares que muitas vezes foram colocadas em escrituras milenares e que funcionam até hoje, né? Que funcionam para melhorar tanto a saúde física, seja na parte de funcionalidade, de motricidade, como também de funcionamento intestinal, Legal. como de funcionamento dos órgãos internos, melhora da concentração, da memória, né? E funcionamento orgânico de uma maneira geral. E você se tornar uma pessoa mais calma, mas não é que você ficou lesado, né? Você é uma pessoa mais calma, mas está atento
ao Entendi. ambiente que lhe cerca, tá atento ao que é que você precisa fazer agora. Você não deixa sua mente vaguear com facilidade ou você perde a sua atenção com facilidade. Né? Se der mole num determinado setor, num ambiente de trabalho aqui, vai ter gente que se abrir aquela porta ali, ele para de fazer o que ele está fazendo porque É, alguém abriu a porta, sim, né? sim. Então, assim, você ter um nível de concentração e de foco, né? Saber o que você está fazendo ali. Muitas vezes o cotidiano é trabalho de formiguinha, né? E se você não tiver muito bem focado ali, você pode se perder, né? Se você faz a gestão de um determinado setor e você também não tem esse foco, em algum momento você pode se perder. Então, Cara, cara, eu tenho uma dúvida, assim, muito grande, né? Eu até brinco às vezes, porque assim, tem muita coisa que eu faço, cara, que é multitarefa, né? Eu tenho outros negócios também, e às vezes eu tô focado no negócio aqui, e aí o cara fala no WhatsApp. E se eu não responder até 5 minutos, eu fico me julgando, cara, fico me corroendo. E aí teve um dia que eu conversando com a Desirê, e aí o cara, eu tenho que estudar algo que me dê foco, assim. Não que eu não tenha foco hoje, é porque eu te dou atenção, dou atenção. Eu tento dar atenção a todo mundo. E aí foi que eu vi, cara, relacionado ao yoga que ele traz essa concentração. Como é que é isso? É um método, é um tempo que você passa treinando. cara, muita coisa, né, que você pode ser bom é treinável. Né? Certo. Você consegue aprimorar, né? E, por exemplo, se você só tem 15 minutos do seu dia para se utilizar para fazer isso, né? Com o tempo, você vai sentir que você consegue desenvolver um nível de concentração muito mais profundo dentro dos 15 minutos do que no início, né? Você se aprimorou. Não necessariamente você precisa aumentar o volume ali, o tempo de treino. Você pode se utilizar sempre daquele mesmo treino, contanto que você tente se aprimorar numa determinada técnica, né? E aí, por exemplo, um atleta muito bem treinado, ele consegue ativar a musculatura dele necessária para um determinado esforço de forma mais rápida, mais assertiva, mais aprimorada do que um sedentário, por exemplo, para fazer a mesma tarefa, Entendi. né? A mesma coisa vai acontecer com um exercício mental, né? Você tem um Então isso, determinado exercício mental de concentração, por exemplo. E aí, uma pessoa que já desenvolve aquele exercício há um determinado tempo, ela já vai começar, ela já vai conseguir entrar num nível de concentração, num nível de vibração mental mais aprofundado do que aquela pessoa que está cara, começando loucura, agora. né? Então eu começo primeiro entendendo que eu preciso ter uma consciência mental para exercer essa função que eu quero, essa atividade. Cara, na realidade, você começa primeiro se percebendo. Certo, Porque muitas vezes o que é que acontece? Dentro da filosofia do yoga, desse conhecimento, a gente vai aprender que a gente possui 11 órgãos sensoriais. certo. 11, certo? Alguns são órgãos de conhecimento e outros são órgãos de ação, certo? Então, o que é que acontece? A gente vive muitas vezes no automático porque a gente deixa os órgãos sensoriais, a mente, nos controlar. Verdade. A gente, no decorrer da educação, assim, da maioria das pessoas, a própria mídia, né, coloca isso pra gente, que você ter prazer a todo momento na sua vida e tal é muito bom, né? Então, assim, a satisfação dos órgãos sensoriais, se você só alimenta isso, você vai sempre se sentir incompleto em algum momento, né? Se você só tá focado na satisfação sensorial, você vai sempre se sentir incompleto e em algum momento você vai estar sempre insatisfeito. Por quê? Porque a sua mente, se você se enxerga como a sua mente, você é o seu ego. E dentro do yoga, o ego não serve. Porque o ego, ele pode ficar com raiva por qualquer coisa. Sim, O ego, ele tem ciúme de qualquer coisa. O ego, ele tem medo. Qualquer coisa pode amedrontar o ego, pode. né? Então, assim, o ego, ele se acha muito grande, mas no fundo, ele é muito pequeno. E todos nós possuímos uma identidade verdadeira em nós, que é o nosso verdadeiro si mesmo. Para que a gente possa se identificar, conhecer esse verdadeiro si mesmo, a gente precisa transpassar a mente.
E aí, muitas vezes, é difícil a gente transpassar a mente, porque se você fechar os olhos 5 minutos aí, talvez venha um turbilhão Com de certeza. pensamentos na sua cabeça, né? E que muitas vezes você não sabe como transpassar isso. Você não consegue perceber como é que isso pode ser transpassado. Então, a mente, a natureza dela é estar sempre interagindo com os ambientes externos. Então, assim, você está dormindo, você está inconsciente. Você não sabe o que está acontecendo naquele momento. Abriu o olho, pronto. Quando você abre o olho, já vem um turbilhão de pensamento. Vixe, já são tal hora, eu preciso fazer não sei o que, hoje é dia de fazer isso e tal, não sei o que, me levantei, vi, tô com vontade de fazer, ir no banheiro, vou no banheiro. Então você já tá ali, ó, interagindo com o ambiente, fazendo isso, fazendo aquilo, preocupado, já inicia o ciclo Raga de Vexa, né? Então, assim, fisiologicamente, umas 6, 7 da manhã, esse ciclo naturalmente vai começar a acontecer no seu corpo. Né? Esse movimento aí de apego e desapego. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô triste. Né? Então, assim, você pode se autoconhecer e transpassar tudo isso. Entendeu? A natureza, ela vai estar atuando nos seres. Vai ter dia que você vai estar meio tamásico. O que é isso? Você vai se sentir meio letárgico. Parece que hoje eu tô meio sem vontade de fazer as coisas, meio preguiçoso. Vai ter dia que você vai acordar meio rajásico. E aí você vai querer fazer tudo só naquele dia, meu irmão. Hoje é dia de É fazer verdade. tudo que eu preciso fazer. Sim. Aí você tá rajásico demais, Eu acredito entendeu? que eu sou assim 6 dias de semana. Pronto. E você pode estar mais sátrico, que é justamente o equilíbrio perfeito entre esses dois modos de você tá meio letárgico, tá muito ativo. Então, se você parar para perceber, todos os seres eles estão meio nesse ciclo. Sim. A natureza, ela tem esse ciclo biológico e você também tem essa alternância no seu cotidiano. Vai ter momento do dia, por exemplo, se você almoçou, logo depois do almoço, você fica mais letárgico. É Quer uma natural você rede. ficar um pouquinho. É, exatamente. Ah, o estado mais tamásico vigora mais naquele momento. Entendeu? Então, a prática do yoga faz você perceber esses modos da natureza e a prática do yoga faz você conseguir transpassar esses modos, porque se você tiver foco, meu irmão, não tem natureza no mundo que te pare. É isso que eu ia perguntar agora. Se existem Entendeu, velho? práticas que a gente pode exercer. Exato, meu irmão. Caramba, cara. Aí vai entrar a parte de alimentação, de disciplina, de exercícios cotidianos, que muitas vezes não são exercícios que você vai precisar suar. Sentir que trabalhou muito o seu corpo. Não, mas são exercícios que impõem uma determinada disciplina e que vão movimentar o seu corpo de uma determinada maneira, que precisa que você se concentre, que precisa que você se perceba. Não dá para você fazer de forma aleatória. Se eu passar um exercício para você que precisa prender a respiração, você não vai conseguir ficar pensando muito tempo na morte da bezerra ou no problema. Senão Verdade. você não vai fazer o exercício. Entendeu? Então, é um treinamento, né? E aí esse treinamento ele age basicamente através da expansão da consciência. Cara, como que eu faço pra colocar isso em prática, assim? Tiago, você não precisa de muito, certo? E isso é para qualquer pessoa. O próprio conhecimento do yoga, ele coloca, ó, para você iniciar a prática do yoga, você precisa de duas coisas: Abhyasa e Vairagya. A Abhyasa é a disciplina. E a disciplina, ela tem que acontecer independente de você acordar feliz ou triste. Certo. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Você vai ter que fazer porque precisa ser feito. Não interessa como você esteja se sentindo ou se você está afim ou não. Precisa ser feito. Isso é disciplina. E Vairagya é justamente o desapego, que é justamente essa questão de, cara, hoje não tô afim. Meu irmão, se desapega de qualquer coisa, vai lá e faz o que precisa ser feito. Faz isso na tua vida. Simples, Não simples. precisa fazer para fazer yoga, não, mas faz isso na tua vida. Acordou, Farei, né? farei. Exato, entendeu? Então, para iniciar a prática e continuar nela, é isso que precisa, tá? E aí, se você tem um professor, um profissional para te orientar, vai ser melhor porque ele vai poder dizer, ó, começa com esse tipo de exercício aqui, que para o que tu tá precisando nesse momento, vai te ajudar bastante. Mas é isso, cara, o que precisa é isso. É essa disciplina e o desapego, porque muitas vezes, como a gente vive através da mente, a gente está sempre querendo
um fruto, colher um fruto das nossas ações. E a prática do yoga, muitas vezes, ela vai te mostrar que existe a ação desinteressada. Que é tipo, tu tá fazendo porque precisa ser feito. Ou tu tá fazendo porque tu tá querendo proporcionar um benefício sem esperar nada em troca. Entende? Só porque tu vai desenvolver algo legal, bom. Às vezes as pessoas não fazem isso, pô. É verdade. Elas estão sempre ali com interesse por trás. Se não tiver o interesse para elas, então eu vou perder meu tempo com isso aí, não. Entendeu? Então a prática do yoga, ela vai te ensinar tanto no aspecto ético, quanto no aspecto físico, quanto no aspecto mental, quanto no aspecto espiritual, certo? O yoga, como conhecimento, ele é o conhecimento sobre o humano. Se você quiser conhecer o ser humano, você coloca o yoga em prática na sua vida, e aí você vai conhecer você humano, tá? E aí quando você conseguir se conhecer, se entender, se compreender, se aceitar, você vai olhar ao seu redor, e aí você vai conseguir compreender as pessoas, aceitar elas melhor, lidar melhor com qualquer situação, né? Você tem os yamas e os niyamas, por exemplo. Os yamas e os niyamas, eles vão te ajudar justamente nessa questão, de tu se relacionar bem com o teu ambiente e de tu se relacionar bem contigo mesmo. Porque se tu for legal contigo, tu vai conseguir ser legal com outra pessoa. Mas se tu não cuidar bem nem de ti, tu não vai conseguir cuidar bem de mais nada, né? Então, é mais ou menos isso. O seu universo é o que daqui fora é o que tá rolando aqui dentro. Tu falou de maneira ética. Dentro desse mundo corporativo, a gente às vezes vê práticas que não condizem com a realidade do meio total, né? Sim, Dentro de uma organização, a gente sabe que tem muito crise, né? Tem estresse e tal, e sim. etc. E o yoga, tu falou que ele traz de maneira ética, assim. Quando é relacionado a empresas, essa parte de concentração de maneira ética, o que é que tu acredita que pode mudar, assim, de cara, na primeira experiência como uma empresa, fala com o Caio, assim, Caio, o que é que hoje tu pode me ajudar? O que é que tu Cara, pode trazer pra assim, mim? de imediato, né, de forma aguda, com uma prática, como você citou aí agora, o que geralmente pode acontecer de benefício é as pessoas ao término, né, daquela prática, elas sentirem que estão mais relaxadas, mais passivas, mais tranquilas, mas ao mesmo tempo elas estão mais conscientes do ambiente Pronto. que rodeia elas. Legal, tu acredita que muda o nível de responsabilidade de entrega dentro da organização? Exato, ela percebe melhor. A prática do yoga, por exemplo, com a maioria das pessoas elas vivem sempre através da satisfação dos sentidos, né? Então elas estão sempre se utilizando dos seus sentidos de forma sensorial e satisfatória ali para elas. O que é que acontece se a gente tirar a tomada dos sentidos e parar de agir com eles, né? Então a prática do yoga, ela também vai fazer com que você aprimore os seus sentidos, que é justamente como se você tivesse dado um descanso para eles. Você foi lá e pum, tirou o plug da tomada e aí quando você ligou de novo, parece que eles agora estão mais refinados porque você ganhou mais controle sobre eles, entende? Entendi, pô. Então, a prática do yoga, ela vai proporcionar isso aí. E de maneira aguda, é o que geralmente acontece. As pessoas se sentem mais leves, mais confortáveis no seu próprio corpo e, ao mesmo tempo, elas estão mais atentas ao ambiente que as rodeia, né? E aí você trazendo a parte ética, a gente pode trazer aí dentro do yoga que tem a questão de não violência, que é justamente não necessariamente você só ser violento fisicamente, mas, por exemplo, você impedir o desenvolvimento de outra pessoa é uma forma de violência, Sim, né? sim. É uma forma de você tá ferindo alguém, né? E às vezes você tem isso no ambiente corporativo. Olha, eu estava conversando com uma amiga que ela é funcionária pública, né, da parte de advocacia, e ela disse que no setor dela, cara, é conflito todos os dias, Direto. direto. E tipo, porra, são amigos de trabalho, do mesmo ambiente de trabalho, e a galera não se bate de jeito nenhum, meu irmão. Mas a produtividade lá, será que presta? Acho que não. Acredito que não. Entendeu? Será que lá as pessoas têm as melhores soluções ou elas estão só a fim de se livrar
Bicho, tem ambiente aí, cara, de trabalho que as pessoas nem querem se responsabilizar por nada. Elas estão atrás de se isentar. Não, aí é com fulano. É mesmo? Não, aí é com ciclano. Não, aí você tem que ir lá pro setor tal. Verdade. Tá fazendo o que ali, pô? Então, se a pessoa pelo menos perceber o propósito dela dentro daquele ambiente ali, né, ela tiver consciência do que ela acordou para fazer naquele dia, ao invés dela estar só preocupada com a satisfação do mundo dela, né? Então, isso pode mudar tudo, cara. Todo um resultado que inclusive vai afetar ela mesma, né? Então, é isso que a gente tenta desenvolver no ambiente de trabalho, levando à prática do yoga, né? A gente começa com essa expansão de consciência, com essa maior percepção de si mesmo, e isso vai refletir no ambiente externo de alguma maneira. Agora, sim, é um processo, né? E todo aprendizado, você só vai aprender se você se propor. Sim. Muitas vezes no ambiente de trabalho é uma obrigação, né? E aí a gente tenta mostrar e levar de uma forma em que as pessoas não enxerguem assim. E sim elas enxerguem como um momento que, pô, momento do yoga, show. Vou dar uma respirada aqui 15 minutos e vou me sentir bem melhor, né? Então, a gente sempre trabalha dessa forma e a gente tenta levar essa consciência para que a pessoa possa, depois dos 15 minutos da prática, tentar estender essa percepção, essa consciência, essa atitude no decorrer do cotidiano dela, né? Que ela consiga levar esse aprendizado para seus familiares, pessoas que você está ali cotidianamente e que muitas vezes tem conflito, porque a gente está só preocupado com os nossos problemas, com a nossa satisfação, com o que aconteceu de ruim com a gente, e muitas vezes a gente nem consegue enxergar, né, o outro. Ou então o outro reclamou de alguma coisa, aí você diz, não, e o meu, que é pior? É Que- foda. E né? sempre acontece isso, viu? Exatamente. Então, assim, E não só no trabalho, né? Então, exato, exato, né? Então, assim, tem que se trabalhar, cara, porque tudo muda, né? E muita coisa vai mudar para melhor. cara, saindo um pouquinho desse assunto. Quando tu foi abrir o teu negócio, pra ti, quais foram os principais desafios? Qual Cara, foi o principal, na verdade? o principal desafio é porque você não aprende nada disso nem na escola, nem na faculdade, Pô, né? bicho, ó, eu tava conversando com os Esse- amigos meus, cara, e se não me engano foi no último podcast. A gente tava falando que isso é pra ser, é meio pra ser, tem que existir na escola. Educação financeira. É, velho. Cara, não tem, então assim, meu irmão, eu acho que eu queria muito empreender, velho, porque o tanto de murro que eu dei em ponta de faca, até o cara aprender, muitas vezes o que deu certo, eu errei pra caramba até chegar lá e fazer dar certo. Entendeu? Então, assim, se eu pudesse ter tido um mentor, um instrutor, um professor de verdade, igual o teu no jiu-jitsu e no yoga, né? Eu tivesse tido no empreendedorismo ali, eu acho que eu tinha apanhado menos, né? Mas, assim, tudo é aprendizado, né, cara? E se você não errar, talvez você acabe cometendo aquele erro um pouquinho mais na frente, porque você ainda não fez ele aqui, né? Então, assim, errar é necessário e acertar, velho, é consequência de você ficar tentando, meu irmão. Você tem uma visão que às vezes ninguém tem, ou que ninguém percebeu ainda, e aí você tentar ir lá e fazer acontecer aquilo ali. Cara, tem uma frase que eu tô preparando, na verdade, um vídeo sobre isso, que é construção de credibilidade, assim. Já trabalhei com mais de 300 empresas, tô batendo quase 500 empresas que a gente já trabalhou. E no início, para mim, era muito difícil ser a parte de construção de credibilidade, porque assim, eu venho da área de programação, aí fui para a área da comunicação, só que a minha comunicação, o meu setor é ajudar a empresa. Assim, tem muita gente que confunde isso. O que me deixa feliz é ver o cara ter uma ideia, ter um negócio, ser reconhecido pelo aquilo e lutar pelo aquilo. E aí eu encontro, Caio, vários empresários que dizem assim, cara, se tu não quebrou é porque tu não sabe como é que funciona. E eu tenho medo, bicho, isso tu não tem nem noção, né? Não tem noção. Mas apesar de ter outros negócios, claro que tem alguns que eu já quebrei, né? Tem uma plataforma, até um aplicativo, foram 3 anos de aplicativo, né? A gente finalizei há pouco tempo. E não é que não quebrou, é porque ele não foi rentável o suficiente, né? E aí, cara, nessa parte de mudança de carreira, assim,
O cara que tem um projeto, já teve um projeto, já teve outros projetos. Qual a tua percepção sobre isso, assim? Tu acredita que é necessário você ter várias tentativas até uma dar certo? Ou não, assim, Thiago, dá tudo que tu tem, né? Coloca toda a tua energia em um negócio só. Cara, eu como profissional, né, eu iniciei ali na educação física, com a parte de musculação, personal e tal. E aí, em algum momento, eu comecei a estudar o yoga, o pilates, né, e fui me diferenciando por essa parte aí. E era um momento que estava em crescimento, né? Então, assim, eu sou da época em que a galera ia lá na minha porta lá bater pra... Ei, cara, eu quero fazer aula aqui de Pilates e tal, né? Hoje em dia já é difícil você Pra caramba. conseguir converter o pessoal em aluno, né? Hoje em dia o processo é você vai atrás Pra no digital convencer. para convencer o cara, até o cara dizer, beleza, vou fazer aula experimental. Aí o cara diz, vou tal dia, aí não vai, aí remarca, aí não vai. Então, assim, hoje a realidade já é bem mais difícil, mas eu sou dessa época. E o nosso primeiro estúdio de Pilates, que a gente abriu, ele tinha um formato diferente também, né? Geralmente você ia no estúdio, aí tinha todas as máquinas, e aí você fazia uma aula lá que ia passando por cada máquina e tal, enfim. E aí era um espaço pequeno, eu queria atender muitas pessoas ao mesmo tempo, e aí tive uma visão diferente. Eu peguei só uma máquina do Pilates, botei para comportar até 8 pessoas, né, que dava uma otimização muito boa. Geralmente na época o pessoal atendia no máximo 3, 4 pessoas por aula de Pilates, e aí nesse formato eu consegui botar 8. E aí era uma aula bem dinâmica, de 45, 50 minutos, onde a gente trabalhava com essa máquina que se chama Tower, e era uma aula bem completa, velho. Era um sucesso, né? Na época a gente ficava localizado ali na cidade de 2000 e acontecia isso. Direto, a gente nem fazia divulgação, na época tinha pouca mídia social ainda, era 2013, e eu era offline, cara, nessa época. Eu era aquela mentalidade assim que dizia, não, besteira, bom a gente Não conversar pre... pessoalmente, tá entendendo? Tô. Aí, cara, a gente começou, era do lado de casa, pequenininho, simples. E aí, uns 2 anos depois, a gente, cara, vamos expandir, vamos aumentar e tal, vamos botar outro serviço e tal, tá legal. A gente foi para um local próximo, que na época era na rua Gilberto Studart. E aí a gente aumentou, expandiu, botou outros serviços e tal, já tinha muita modalidade. E aí eu comecei a ter uma dor de cabeça. Que aí eu precisava gerir pessoas, não dava para ficar só mais ali de professor, e aí começou a ter necessidade de vendas, e time de vendas, e bicho, aí minha cabeça já começou a dar problema, aí teve uma época, acho que era 2015, que teve um lance aí dos bancos, que tava uma crise, Foi. uma parada dessa, e na mesma época tava chegando essas academias grandes low cost e tal, Verdade. e aí, meu irmão, a gente começou a ficar ruim um período, o negócio começou a não rodar, e aí foi aí que eu comecei a olhar pro digital. Na época tinha, né, os gurus da época aí, de 6 em 7, não sei o que, e tal e tal. E Ainda aí, tem, né? ainda tem. Aí tinha um cara lá na época lá, que era o Croco, da área de academia, Eu não sei o sei. quê. Eu só sei, meu irmão, que eu era offline. Aí eu peguei um cara desse, ele tinha um negócio bem específico pro meu negócio. Meu irmão, eu vou botar essa parada aqui em prática. Botei, aí porra, bicho. Aí comecei a vender, aí pronto. Aí eu comecei a me ligar nesse lance do digital, comecei a olhar com outros olhos, e foi esse lance aí que começou a tirar o negócio da fase ruim que tava, né? E aí depois daí a gente mudou de novo e ficamos no shopping. São 12 anos nessa jornada aí. E aí a gente tá encerrando agora a loja física e vai se dedicar só a essa parte aí do B2B, né? De ficar atendendo só empresas, pelo menos por um tempo. E eu estou apostando agora nesse projeto, né? Acredito que é um projeto necessário Cara, quando tu falou do projeto, cara, e muito assim, bom. dentro da nossa realidade prática, né, de já atender empresas, a gente tentou mudar o formato Sim. justamente por algumas barreiras que a gente encontrava, né? Seja pelo o tempo total da prática proposta, seja pelo valor cobrado, seja pelo próprio interesse da empresa em valorizar esse tipo de serviço. Aí a gente criou essa metodologia, né? Batizou de Laboral Teach, e aí a gente agora está entrando no mercado mais forte com essa parte aí. Legal. Se tu, em um minuto, se tu pudesse mandar uma mensagem pra galera que tá começando, que quer abrir um negócio, ou que seja para investir em algo na tua área, ou seja, enfim, para abrir algo que vai para o futuro relacionado ao teu negócio, qual conselho tu daria para ele? Cara,
o conselho é que faça, né? Se você está com muita vontade de fazer, faça. Estude, se informe sobre o mercado, tente avaliar um pouco os riscos. Se você tiver a quem buscar uma orientação profissional, ótimo. Se você não tiver nada, R$ 0 no bolso, vai dar uma estudada, corre atrás. Hoje em dia com o negócio de IA, meu irmão, tudo tá mais fácil, não é nem para fazer por você, mas é para você ter informação mais precisa, né? E isso aí faz toda a diferença. Você poder saber que aquilo ali que você está fazendo é algo mais exclusivo, é algo mais diferenciado, ou você já viu algo que está acontecendo no mercado, achou legal, mas você vê que pode aprimorar, que pode melhorar. Faça. A gente que é empreendedor, meu irmão, a gente só se aquieta quando a gente bota em prática. Verdade. Enquanto a gente não testar e ver se funciona, se não funciona, a gente não se aquieta. E assim, testou, deu errado, tenta de novo. Tenta de novo, tenta de novo. Meu irmão, tenta até fazer dar certo. Até fazer dar certo. Agora, assim, é importante você ter parâmetro, poder analisar e não fazer de olho fechado, né, cara? Porque às vezes as pessoas são só teimosas, É. né? E aí você repetir o erro é burrice. Não é empreendedorismo, não, é burrice. Entendeu? Então, faz, analisa, dá uma avaliada, vê o que é que tem que melhorar, mas faz. Tem que fazer, velho. Não dá pra ficar parado, não. Eu sou um cara assim que você não vai me encontrar hoje assim, acordei hoje, não sei o que é que eu vou fazer. Não Incomodado, tem. né? É, meu irmão, não tem. Se eu não tiver o que fazer, eu vou arrumar em menos de 1 minuto. Entendeu? Então, assim, tô sempre com algum propósito na cabeça, tô sempre querendo desenvolver alguma coisa. E ganhar dinheiro, né, mancho? Todo mundo bom. gosta de ganhar dinheiro. É bom, viu? É difícil, É gente. difícil, exato, é Não é? difícil, é difícil. E principalmente pra gente que é empreendedor, É. né? É difícil, é difícil. Mas também é gratificante. Demais. Seja porque você ganhou dinheiro, ou seja porque você mudou a realidade de outras pessoas, ou seja porque você ajudou alguém, né? Então isso aí também traz uma certa gratificação que o dinheiro não traz. Verdade. Cara, agradeço demais, cara. Eu acredito que tem que ter outro momento, pô. Foi muito rápido, né? Foi rápido, foi show, gostei, conversa aberta, simples e profunda, muito bom. Cara, brigadão, agradeço demais ter vindo aqui, tá? Fico muito feliz em ver essa transição aí. Como eu falei pra ti, assim, eu acredito que eu gosto de caminhar com pessoas que tentam fazer diferença na vida das pessoas. E a ideia do podcast é pra isso, né? Pra gente poder ajudar essa galera, né? Mostrar que todo mundo é. Eu sei que tem gente que não gosta de empreender. A gente precisa também de pessoas que. Eu falo que a cabeça pensante de todo negócio são meus colaboradores. Eu sou só a ferramenta principal para encorajar ali. Sou o cara que vai estar encorajando, vai estar motivando. Só que eu não abro mão das pessoas inteligentes que estão comigo. Cara, até esqueci de falar um pouquinho sobre isso. Se você vai empreender, meu irmão, veja com quem você vai se misturar. Porque às vezes só isso aí já estraga tudo. Só estraga. Pô. Mas o pior é que é. Cara, É isso. brigadão. Espero que a gente volte em breve, né? Daqui a. Bora Mano, marcar um ano ele voltar pra ver como é que tá. Ou antes. Bora, ou Ou antes, antes, ou né? antes. Quando lançar esse projeto aí, se quiser, quando tiver tudo já direitinho no papel, se quiser vir aqui, Show. vou ficar muito feliz ali. Na hora. Se Deus quiser, quando eu voltar aqui, vou estar com um know-how de empresa grande aí e vou estar cheio de aluno no tatame. Graças a Deus. Cara, brigadão aqui pra vocês. A gente volta no próximo episódio aí. Espero que tenham gostado. Acompanha esse cara aí, eu vou deixar as redes sociais dele aí. Acompanha a gente também. E é isso. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau.